Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindas. Boa noite para quem está chegando, bem-vindas. Espalhando um pouco de energia, de harmonia, de axé bom com incenso, trazendo um pouco de serenidade, né, que a gente precisa, né, nos tempos de hoje. Energizando aqui também a mesa, energizando os decks, aqui os baralhos, né? E passando essa energia para todos vocês que estão aí do lado aí também, né? Desse lado de lá. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Pronto, vamos deixar aqui agora. Aí. Devidamente energizados, devidamente harmonizados. Incenso de rosa branca, tá, pessoal? Estou usando para harmonia, para calma, paciência, né? Para a gente colocar os pensamentos centrados, né? Para a gente poder ter sempre pensamento em coisas boas, trazer sempre coisas boas para o nosso dia a dia, né? Rosa branca, incenso de rosa branca é sempre bem-vindo em casa, tá bom, pessoal? Quem puder ter, eu aconselho, acalma também, pacifica, né? Rosa branca é do nosso Pai Oxalá, né? Jesus Cristo, né? Ele traz aí essa calma, traz aí essa sabedoria pra gente, traz aí o conhecimento, né? A serenidade. Então, é bom sempre ter, né? Incenso em casa, né? Esse é o de rosa branca que eu passei e mostrei pra vocês aí agora. Vocês viram fazendo aqui a defumação com incenso, né? Que nem a gente faz. Também é muito bom a gente ter pedras em casa, tá, pessoal? Pedra negra, né? Essa é uma obsidiana, para quem não conhece, é uma obsidiana, uma pedra negra. Essa pedra, ela é transformadora de energias, tá? Ela transmuta energia negativa em energias positivas, tá bom, pessoal? Ela quebra toda a energia negativa do ambiente e transforma em energia positiva para a gente poder trabalhar com as energias, tá? Então é uma pedra também bem interessante para se ter em casa, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho para ver se entra mais pessoas. Como que vocês passaram a semana até aqui? Né? De segunda-feira que nós tiramos as cartas da semana, olhamos o Tarô Responde, né? Fizemos o Tarô Responde, a carta da semana. Quem esteve comigo de segunda até aqui, como que passou? Vem dando o que vocês tiraram ali na carta. Hoje pela manhã também eu fiz uma abertura de cartas, né, do baralho cigano. Quem escolheu o montinho ali, a carta conselho para o dia de hoje. Algumas pessoas escolheram, eu coloquei ontem à noite as cartas, né? E abri hoje pela manhã. E aí dei o conselho para vocês. Quem não viu, pode ver, tá lá no Instagram ali, né? Tá salvo. Tem tanto as cartas não viradas ainda e as cartas viradas, se vocês quiserem fazer, tá? Também dá para fazer, mesmo que estando salvo, dá para fazer, tá? Dá para ir no Instagram lá e olhar as cartas. Olhe primeiro daí as que não estão viradas, né? No momento que elas não estão viradas, estão com as pedras. Escolha aquela carta, aquela pedra que te chama mais atenção, né? Faça a tua pergunta e aí olhe uma acima que vocês vão ver as cartas viradas e vai ter os dizeres lá do que aconteceu e do que elas falaram, né? Vamos ver se entra mais pessoas hoje aí, para a gente poder começar a nossa live hoje. Hoje eu vou estar fazendo, né, uma live diferenciada, como eu falei, as quintas-feiras ia ser uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais diferente, né? Também, como eu disse, também preciso que tenha bastante pessoas, né, acompanhando, porque senão não fica dinâmica a live, né, pessoal? Como que eu vou fazer uma live dinâmica se não há pessoas acompanhando aí para a gente poder fazer a live ficar dinâmica, né?
Então, quanto mais gente vocês puderem convidar, quanto mais gente vocês puderem chamar para live, né? Curtir ali meu canal no YouTube, curtir aqui minha página no Instagram, Dom Cigano, curtir no Facebook também. E seguir, né? Seguir para poder ficar por dentro das coisas que eu faço, né? As promoções, para fazer os atendimentos, né? Para os conselhos, para as orientações do baralho para a vida de vocês, né? Eu acho bem importante, né, pessoal? E ajuda muita gente, tá? Tem gente que fala que não vive sem, né? Eu mesmo sou um que não vivo sem, né? Todo dia eu faço a minha consulta com o meu baralho cigano, com o meu tarô. Sempre estou fazendo aí uma consulta, outro tirando um conselho. Conselho eu tiro todos os dias para mim, né? E a consulta praticamente todos os dias, uma ou outra pergunta eu acabo fazendo, né? E assim, hoje, o que nós vamos falar hoje na nossa live, né? Como eu já estou há 9 minutos aí aguardando o pessoal entrar, também não vou ficar esperando muito para a live não ficar muito longa, né, pessoal? E dar tempo de eu fazer aquilo que eu programei para fazer. Hoje a nossa live, ela vai ser um pouco diferente, por quê? Porque eu vou estar explicando para vocês didaticamente, né? Como que são as tiragens do tarô ou do baralho cigano, tá? Serve tanto para o baralho cigano quanto para o tarô, né? Tem muita gente que me pergunta às vezes, né? Às vezes a pessoa fica curiosa em saber como que, por que das tiragens, como que são feitas as tiragens, né? E eu resolvi fazer uma leve, né? Uma breve explicação para vocês, mas uma explicação didática, né? Então, assim, eu vou precisar da ajuda de vocês, ou seja, vocês vão ter que fazer algum tipo de pergunta, né? Pro tarô, eu vou estar usando o tarô, que é o baralho, né? O deck que eu tenho mais cartas, são 78 cartas, né? É o jogo mais completo, vamos falar assim. Então eu vou estar usando ele para exemplificar as jogadas, algumas jogadas que eu uso, né? E que vários tarólogos aí, oraculistas, usam, tá, pessoal? Ah, mas os oraculistas, tarólogos, eles usam sempre as mesmas jogadas? Na maioria das vezes, pessoal, a gente sempre aprende, como em tudo, né? A gente tem uma base, né? A gente tem aquela base de aprendizado, então naquela base de aprendizado há algum tipo de jogada que você aprende, né? E a gente usa, né? Esse aprendizado, essa jogada que a gente aprende em aula, né? Vamos falar assim, a gente usa nas jogadas, né? Muitos tarólogos, como eu, nós usamos, continuamos a usar essas jogadas, né? Porque elas não são aprendidas só para aprender e deixar lá no canto. Não, elas são aprendidas para a gente usar, porque elas funcionam, né? Então eu vou estar passando algum tipo de jogada para vocês entenderem mais ou menos por cima como que é feita a jogada, como que a gente vê, né, a leitura, como que a gente faz a leitura ali, né? E assim para vocês estarem mais cientes daquilo que vocês vão perguntar quando vocês forem fazer uma consulta comigo ou com outra pessoa, vocês saberem o que está sendo falado, né? E como também, dependendo da jogada que o oraculista fizer, e vocês estarem por dentro da jogada, conhecer aquela jogada, vocês já vão ter uma noção se a pessoa que está fazendo o jogo para ti está falando a realidade para ti, está falando a verdade, ou ela está apenas te engambelando, né? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, como em todos os meios profissionais, tem muitas pessoas que usam de má fé para tirar jogadas, tudo, e às vezes isso acaba até atrapalhando mais a vida do consulente do que ajudando, né? Então, se vocês conhecerem os tipos de jogadas, né, como que são feitas e tal, isso vai ajudar vocês a entender e a não ser passado para trás, né? Garganta seca. Então, assim, pessoal, Soares Thaís aí é macumbeira. Ah, legal, legal. Boa noite, bem-vindas aí. Faz parte da família, então, né? Na brincadeira a gente fala que é tudo macumbeiro, né? Faz parte da família. Bem-vinda aí mais uma família. Então, assim, nós temos aqui o baralho, né? O tarô, como eu disse que eu vou usar. E assim, eu vou precisar de vocês, né? Quem tiver aí online, quem quiser fazer uma pergunta, faz uma pergunta para mim, para eu poder demonstrar uma jogada para vocês, né?
Então, assim, faz uma pergunta objetiva, assim, tá, pessoal? Não precisa ser uma pergunta longa, não precisa ser uma pergunta bem formulada. Como a gente vai estar usando essas perguntas de vocês como exemplo para mostrar a jogada como funciona, então não precisa ser uma coisa assim, pode ser uma coisa que você queira saber? Pode, não tem problema, né? A ideia também é responder através da jogada, responder a tua pergunta, né? Para você ver que funciona, para vocês verem que funciona, né? E como que funciona a dinâmica, tá bom? Então, quem está online aí, né? Faz uma pergunta, manda uma pergunta aí que queira saber. E eu vou estar ensinando a primeira jogada, né? Uma jogada básica, né? Uma jogada que a gente aprende aí em qualquer curso que você for fazer de tarólogo, né? De oraculista, com tarô ou com baralho cigano, você aprende essa jogada, tá? E na maioria das vezes, a maioria dos oraculistas, a maioria dos tarólogos e tarólogas usam essa jogada, tá? No seu dia a dia, para tirar aí as cartas, né? E saber um pouco mais da vida de algum consulente, né? Então, assim, preciso de uma pergunta para a gente poder exemplificar aqui, tá? Se quiser fazer uma pergunta fictícia aí para mim, pode fazer, não precisa fazer uma pergunta se você não quiser. Quem quiser fazer uma pergunta pessoal aí pode fazer, tá? Pode mandar aí nos comentários a pergunta. Só procura mandar o nome completo para mim, né? Data de nascimento não precisa, porque como é um exemplo que a gente vai dar, não precisa da data de nascimento, só o nome completo e a tua pergunta objetiva, uma pergunta objetiva. O que é uma pergunta objetiva? Vamos falar num tema que a maioria fala, que é relacionamento, amor, né? Eu vou me casar esse ano, por exemplo, né? Eu vou encontrar o grande amor da minha vida esse ano, né? Então são perguntas objetivas assim que poderão ser feitas, né? Não só nesse tema, mas em qualquer outro tema, para a gente poder exemplificar aqui nas tiragens aqui que eu vou estar ensinando 3 tiragens para vocês hoje, tá? Que a gente costuma usar e que eu uso muito, tá? Eu uso muito essas tiragens para até para fazer a live aqui com vocês eu uso, mas no dia a dia ali na consulta eu acabo usando mais, né? Olha lá, veio uma. Ainda vou conseguir ter um relacionamento esse ano? A Márcia Leitão Vasconcelos. Vamos ver, Márcia. Então, a pergunta tua, né? Nós vamos fazer ela trabalhada da seguinte maneira. Vou baixar um pouco aqui, ó. Então, a primeira jogada que a gente usa muito, principalmente com o tarô, né? Essa é uma pergunta, por exemplo, perguntas de amor, eu costumo usar para vocês entenderem melhor. Perguntas relacionadas a amor, eu costumo usar mais o baralho cigano, que ele é mais direto e ele é mais completo nessa jogada, né? Perguntas mais intuitivas, perguntas mais assim profundas, perguntas de outros temas, né? Perguntas que queiram saber abranger muito maior assim a vida, né? Tem que saber muita coisa da vida para às vezes responder uma pergunta. A gente usa, eu pelo menos uso o tarô daí, tá? Que o tarô ele é muito mais assim aprofundado. Não que o baralho cigano não seja, ele também responde qualquer pergunta. Mas perguntas de amor, a gente costuma, de sentimento, de relacionamento, eu costumo usar o baralho cigano, que ele é mais voltado até mesmo para isso, né? Porque os ciganos eles trabalham muito na linha do amor também, né? Dos conselhos amorosos, essas coisas, né? Então vamos usar o baralho cigano aqui para exemplificar essa primeira jogada que eu vou estar respondendo essa pergunta da nossa amiga ali, Márcia Leitão Vasconcelos. E a pergunta dela vou usar como exemplo, né? Ainda vou conseguir ter um relacionamento esse ano? Então é uma pergunta básica, é uma pergunta direta, então a gente vai fazer uma resposta o quê? Direta. É a jogada direta que a gente faz, ou seja, a gente vai embaralhar, né? Vai cortar o baralho e a gente vai pegar a primeira carta e essa primeira carta a gente vai fazer a pergunta para ele, ó. Ainda vou conseguir ter um relacionamento esse ano? Márcia Leitão Vasconcelos. E você vai tirar uma carta, né? E a carta vem respondendo para você, né? Aqui no caso veio a carta da foice, tá? Não precisa ficar com medo, tá, Márcia? Porque como eu estou usando só a sua pergunta para uma exemplificação, então às vezes pode responder, como às vezes não pode responder aquilo que você gostaria que fosse, tá? Aqui no caso, se eu fosse responder numa resposta de sim ou não, que essa tiragem é de uma carta, a gente tira uma carta ou para conselho, né? Ou para uma resposta de sim ou não direta, tá? Como é esse caso aqui. Então, essa carta responderia para você que você não conseguiria arrumar alguém esse ano,
tá? Seria meio difícil de você arrumar alguém esse ano. É uma resposta negativa essa carta, tá? Alguns tarólogos trabalham com a foice, com a carta da foice do baralho cigano, como uma carta neutra, tá? Tem duas cartas que podem ser neutras no baralho cigano, tá? Para alguns tarólogos. É a foice e a carta da carta mesmo, né? Do envelope. São duas cartas que não respondem sim nem não para alguns tarólogos, tá? Para mim, eu respondo, a foice para mim responde como um não, tá? A carta, o envelope, né? A carta do envelope, para mim, ela responde como neutro também. É a única do baralho cigano, para mim, né? Como eu uso no meu método, que responde não tem resposta, é uma resposta neutra. É a carta do envelope, tá? Do baralho cigano. Essa carta para mim no baralho cigano, a foice, responde negativo, então seria um não. Então você não conseguiria arrumar ninguém esse ano, provavelmente, tá? Mas assim, como a gente está usando as perguntas só para exemplificar as tiragens hoje, então não leva isso a sério, tá, Márcia? Depois, mais para frente, a gente pode até responder sério para ti, tá bom? Mais para frente eu posso até responder sério. Se você quiser fazer essa pergunta depois, né, numa consulta, que é onde eu indico fazer perguntas mais sérias assim, né, e que queiram uma resposta mais abrangente, seria melhor numa consulta, tá? Mas numa live e tal, a gente pode até responder, tá? Mas aqui no exemplo seria não. Então, assim, essa tiragem de uma carta, ela serve para quê, então? Para você pedir um conselho para o baralho ou para responder uma pergunta sim ou não, diretamente, tá? Então, esse é um método de tiragem, é um dos primeiros métodos que a gente aprende, tá? É a leitura de uma carta, tá? Inclusive para nós mesmos, né? Que às vezes a gente quer um conselho, a gente quer uma orientação, ou a gente quer uma resposta de sim ou não. Eu faço muito essa tiragem para mim, tá? Todo dia eu faço, tanto para sim ou não, quanto para um conselho, tá? E eu uso muito também nas minhas tiragens com as pessoas, tá? Quando está online comigo na consulta, ou até mesmo quando está presencial, eu acabo utilizando esse método de uma carta para responder, né, numa questão de sim ou não, ou até mesmo de um aconselhamento, tá? Então essa é uma forma que a gente aprende como que eu vou dizer, no curso, né? No curso, quem faz o curso, qualquer curso de tarô ou de baralho cigano, vai aprender essa tiragem, tá? De uma carta só, tá bom? E eu uso muito aqui na live com vocês, né? Uma carta só para conselho, para a carta da semana, né? Conselho para a semana, conselho para o mês, conselho para o final de semana, né? E assim por diante. Uma outra tiragem, né? A segunda tiragem que é muito usada também, e a gente usa muito também, eu pelo menos uso bastante no método das leituras minhas, né? No meu dia a dia, para os consulentes, é a tiragem da cruz, tá? A tiragem da cruz eu utilizo bastante com o tarô, tá? Porque a tiragem da cruz, além dela ser um formato espiritualizado, vamos falar assim, né? Que vai direto lá no Criador, ainda ela responde 5 posições para mim, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui quais são, tá? Você também, depois que a gente tem um tempo de tarô, tem um tempo de oraculista, a gente também começa a fazer o nosso próprio método, tá, pessoal? Então, vocês vão ver vários oraculistas aí usando essa tiragem da cruz, tá? Usando 5 cartas. Muitos usam o que eu vou falar, como eu vou falar aqui, né? Cada carta significa uma coisa, muitos usam da forma que eu uso, outros usam de uma outra forma, tá? Mas é basicamente a mesma coisa e serve para a mesma orientação, tá? A única coisa que muda são os questionamentos das cartas, né? Cada carta tem uma pergunta, então vamos lá, vamos pegar uma outra pergunta aí para a gente fazer para vocês entenderem essa tiragem da cruz, tá? Vamos pegar da Leni Medeiros ali, ó. Vou conhecer uma pessoa essa semana, vai valer a pena? Ó, vamos ver então, ela vai conhecer uma pessoa, se vai valer a pena ela conhecer essa pessoa, né? Essa semana. Então vamos ver, na tiragem da cruz, eu vou ver o que? A situação atual dela, a primeira carta. Eu embaralhei, vocês viram, vamos cortar, fazer um corte, né? Em 3.
E vamos usar essa pergunta dela como exemplo para essa tiragem, tá? Se ela vai conhecer a pessoa e se vai valer a pena. São duas perguntas em uma. Então vamos lá, situação atual dela é a carta do meio. É a primeira carta aqui que eu coloco, tá? É a situação atual dela que eu trabalho. A carta acima, que é a segunda carta, que eu coloco aqui em cima, tá? Deixa eu baixar um pouco para vocês verem aí melhor. Ali, ó. A primeira aqui, que é a do meio, é a situação atual. Essa acima dela é a influência externa, que pode ser uma influência de pessoas, né? De pessoas mesmo, de carne, como pode ser uma influência espiritual, tá? Pode ser uma influência atemporal, assim, uma influência que não cabe a nós atrapalharmos ou ajudarmos, né? Essa influência que eu uso aqui em cima é uma influência negativa, tá? Então, assim, a situação atual e aqui em cima seria o negativo se fosse o caso de alguém estar atrapalhando ela para conhecer essa pessoa, ou ela mesma está se atrapalhando, né? Ou alguma coisa do tempo aí, né? Questão de tempo, questão de logística, questão de algum motivo que não é pessoal dela, não é pessoal de ninguém, pode estar atrapalhando, pode ser até espiritual esse motivo, tá? Abaixo, que é a terceira carta, né? Essa carta abaixo, ela é a carta que me responde se tem a possibilidade de ter alguém que não está ajudando, não está contribuindo para isso acontecer. Isso então tem que ser uma pessoa de carne e osso. Então, a primeira de cima lá é uma pessoa de carne e osso ou alguma situação do tempo aí que pode acontecer. E a de baixo aqui, que é a terceira carta, é a situação de uma pessoa mesmo, de carne e osso, que pode atrapalhar, tá? Que pode estar querendo atrapalhar, ou pode atrapalhar mesmo sem querer, mas vai atrapalhar, ou poderá atrapalhar, tá? A quarta carta, que vem aqui à esquerda, né, minha e à direita do consulente, é a carta do favorecimento, que a gente chama, tá? O que é o favorecimento? É a possibilidade de alguma coisa boa acontecer para você fazer o que você está pedindo que aconteça, né? Ou alguém te ajudar, ou você mesmo sair de uma situação que você não queria estar e ir para uma situação que você vai favorecer você conhecer essa pessoa, né? E se vai valer a pena. Também pode ser responder essa segunda pergunta tua, né? Se vai valer a pena. Então é o favorecimento aqui, tá? E a última carta, que é a quinta carta, que eu coloco a minha direita e a esquerda do consulente, ou da consulente, e aí formando a cruz aqui, como vocês estão vendo, é a carta dos resultados. Então, tudo isso aqui que eu vou ver aqui, o resultado vai sair nessa carta aqui, tá? Tudo que vai acontecer, que poderá acontecer, todas as influências, todos os favorecimentos, e aí a conclusão final ou o resultado, como a gente chama, tá? Então aí virando e respondendo a pergunta para ela como exemplo, né? Vou conhecer uma pessoa essa semana e vai valer a pena? É um exemplo, mas pode pegar a situação para ti mesmo, tá bom, Leni? Se você achar que ficou legal a resposta, se você gostou da resposta, confia que às vezes pode ter sido uma resposta direta mesmo para você, tá bom? Assim como a Márcia lá em cima também pode ter sido uma resposta, né? A gente não quer que as coisas respondam sempre negativo, né? Mas a gente não influencia, é o baralho que responde, né? E a energia de vocês. Então, Leni Medeiros vai conhecer a pessoa essa semana e vai valer a pena. Então, a situação atual dela, a primeira carta do meio. Situação atual dela mostra a carta do imperador, né? A carta do imperador, ela vem dizendo, é o arcano maior do imperador, vem dizendo o que, Leni? Vem dizendo que você tem o controle da tua vida. Vem dizendo que você está, como se diz, está querendo conhecer essa pessoa. Tem a possibilidade muito forte de você conhecer essa pessoa, tá? Sua situação atual, também, vindo o imperador, pode estar mostrando que o quê? Pode ter um homem no seu caminho, né? Na situação atual. Então, se você já está esperando essa situação acontecer, você poderá ter realmente um homem no teu caminho, tá? Na situação atual. Agora vamos ver qual é a possibilidade de alguma coisa atrapalhar, né? De alguém ou de alguma coisa atrapalhar esse conhecimento teu aí e se vai valer a pena ou não também, né? Então vamos ver. Ó, aqui vem o As
espadas, né? O as de espadas vem dizendo assim para ti, né? A possibilidade há de você encontrar alguém, né? E valer a pena. Só que os seus pensamentos, né? Ou os pensamentos dessa pessoa ainda não estão muito concretos com a situação, tá? Ainda não tá começando a querer se definir, né? Então, assim, o naipe de espadas, ele mexe muito com o intelectual da gente, né? Com os pensamentos, com as coisas assim que a gente quer definir. Então, ele responde o que? O as, ele vem dizendo assim, tá começando a querer criar uma situação, vamos falar assim, né? E essa situação ainda ela não está concreta, né? Ela não está 100% concreta, ela não está num patamar onde poderíamos falar assim, olha, você vai ver alguém essa semana e vai valer a pena. Não, ainda está uma possibilidade de valer ou de não valer, de você conhecer ou você não conhecer essa semana, tá? Então, assim, há as possibilidades, mas ainda não estão concretas 100%. Agora vamos ver se tem alguma atrapalhação de alguém querendo atrapalhar isso, né? De você conhecer a pessoa ou valer a pena ou conhecer essa pessoa, né? Olha só, o sete de paus, desculpa, o sete de paus é a carta que diz assim, né? Ela é a carta da coragem, né? Então assim, e como representa muito você e representa muita situação, ela vem dizendo, falando o que para ti, né? Qual é o atrapalhamento, qual é a pessoa que deve estar atrapalhada aqui? Ou está faltando coragem para ti definir essa situação, ou está faltando coragem para essa pessoa que você quer conhecer, né? Para uma das duas pessoas está faltando coragem, ou até mesmo para as duas, né? Então assim, tem que ter coragem para você conhecer alguém e para você fazer valer a pena, vamos falar assim. Então, olhando nessa carta, essas três primeiras cartas, eu diria assim: você tem a possibilidade de conhecer alguém, alguém pode estar no seu caminho, poderá valer a pena desde que vocês concretizem a situação, o pensamento e a vontade de que conheça e de que vale a pena, faça valer a pena, e tenha coragem de sair, de conhecer, de conversar, de fazer, dar o primeiro passo, porque às vezes fica os dois ali pensando quem vai dar o primeiro passo e nenhum dá, e aí não concretiza a situação, né? Mas vamos ver qual é o favorecimento disso, né? Desse conhecer a pessoa, de você ver se vai valer a pena ou não. Então, o favorecimento é aquilo que você pode fazer para se ajudar, né? E vem o nove de copas, né? Que é a carta que fala do brinde, né? Da saudação, das questões de comemoração, né? Então, assim, o que pode te ajudar nessa situação? É você comemorar, é você sair mesmo e brindar, é você sair e procurar resolver a situação, né? Tomar atitude, se a pessoa não tomar primeiro, você toma atitude e vai com fé brindar, vai fazer a sua comemoração por ter conhecido alguém, né? E fazer isso valer a pena, tá? Então, esse é o favorecimento, né? É você tomar atitude e você chamar a responsabilidade para ti. Então, aí vai valer mais a pena e você vai conseguir conhecer essa pessoa, né? E o resultado de tudo isso, que é a última carta, é a transformação, é a carta da transfiguração, né? Que é a carta da transformação. Vai ser uma transformação na tua vida, né? Vai ser tanto na tua vida quanto na vida da pessoa que você conhecer, né? Então, assim, essa transformação, ela vai vir para realmente mudar a tua vida e mudar a vida da pessoa, né? Então, nessa leitura geral aqui com as 5 cartas abertas, eu falaria o que para ti? Você tem a possibilidade na sua situação atual, desde que você concretize o que você quer, né? E a pessoa também concretize o que ela quer dentro desse relacionamento. Tomem coragem os dois de tomar o primeiro passo, de alguém dar o primeiro passo, né? E chamar a responsabilidade do relacionamento para si. Você seria a pessoa ideal para tomar essa responsabilidade e comemorar, né? E chamar a pessoa para comemorar, para comunicação, para se divertir junto, que aí as transformações acontecerão, né? Ou seja, vários tipos de transformação pode ser, né? Tanto de pessoa solteira para casada, tanto de solteira para namorando, tanto de não ter família e construir uma nova família, de você mudar para outro lugar, aí, né, o jogo continua, né? Teria que fazer todas as outras jogadas para a gente ver quais seriam as situações e a transformação que poderia acontecer na tua vida. Mas
respondendo aqui a tua pergunta, possibilidade tem, valer a pena pode ser que valha sim, desde que os dois façam a coisa acontecer de acordo com o que tem que ser feito, tá? Então essa é a jogada da cruz, tá, pessoal? A primeira foi a jogada de uma carta, aconselhamento, orientação. E essa é a segunda jogada que a gente utiliza, que é a jogada da cruz, para a gente ver a situação da pessoa e os prós e os contras dentro daquela situação, tá? Ainda há pessoas que fazem, o que elas mudam, né? Como eu disse que há pessoas que mudam algumas coisas aqui. Então eu leio situação atual, influência exterior, influência de alguém, favorecimento, né? Você se favorecendo e resultado. O que pode mudar aqui? As pessoas costumam jogar a situação aqui no meio, uma situação qualquer, coloca aqui no meio. Aqui em cima, a situação do passado, por que já vem vindo assim. Aqui de baixo, a situação, como ela vai encaminhar, vamos falar assim, aquela situação. Aqui do lado esquerdo do consulente, o que você teria que fazer para mudar essa situação, se caso não for favorável a ti. E a última carta, o conselho final do baralho, também a orientação final do baralho. Geralmente a última carta é sempre um conselho, uma orientação, né? Ou o futuro. Tem gente que joga nessa carta aqui o futuro, né? Eu, como eu não gosto de falar que eu prevejo o futuro, porque eu não prevejo o futuro de ninguém, né? Eu só leio o que a carta me mostra e às vezes ela me mostra algumas coisas que vão acontecer no futuro, né? Mas são coisas assim que eu não sou Nostradamus que vou prever o futuro, né? Mas então eu não gosto de jogar assim de carta de futuro para uma situação, sabe? Eu gosto de jogar de resultado, né? Qual é o resultado disso? Porque vai depender muito do livre-arbítrio de cada um, vai depender muito das escolhas de cada um, o que vai acontecer, vai depender muito da situação como um todo, se a situação vai se comportar de acordo com o que seria para se comportar, né? Então, assim, há N coisas que podem acontecer no meio do caminho, que daí você vai falar para a pessoa, não, vocês vão casar, daqui 2 anos vocês vão casar e ter filho. Ah, legal, bacana. Aí daqui 2 anos você vai me encontrar lá e falar, meu, não deu nada certo, não casei, não tive filho, tô solteira, ou casei com outro, tive um filho, enfim, né? Mudou tudo, mudei de país, mudei de cidade, não conheci ninguém, não tive filho, né? Enfim, então, eu não gosto de falar essas coisas, que você vai casar. Eu falo assim, poderá acontecer um casamento, poderá você ter uma família com filhos, né? Mas poderá por quê? Porque depende de você e da pessoa, é o livre-arbítrio de cada um, né? Beleza? Então essa é a segunda jogada que a gente aprende, que a gente usa muito também no dia a dia, eu pelo menos uso, que é a jogada da cruz, tá? E vamos para a terceira e última jogada que eu falei que eu ia ensinar hoje para vocês, para que eu explicar como funciona para vocês entenderem, né? E aí nós vamos fazer a jogada também que é muito usada por bastante oraculistas, por bastante leitores de carta, e a gente usa muito também, tá? Como eu essa jogada chama passado, presente e futuro. É uma jogada de 3 cartas. Ah, mas você não acabou de falar que você não vê o futuro, né? Que você não tira a carta para ver o futuro? Só que a gente não vê o futuro da pessoa. A gente não vai ver o futuro, prever o futuro, né? Eu não vou prever o futuro. Eu vou prever o futuro da situação. Então, por exemplo, no passado você fez um concurso e você passou. Aí no presente você está tendo uma situação ali dentro da onde você está trabalhando, naquele concurso que você passou, que está influenciando negativamente. E aí no futuro eu vou ver o quê? Aquela situação, o que você tem que fazer para mudar, né? O que tem que ser feito para mudar essa situação agora no presente e para o futuro mudar, entendeu? Então é nessa forma que eu vejo o passado, presente e futuro, tá? Que é a próxima jogada que a gente vai fazer aqui. Então peço para vocês aí fazer mais uma pergunta para mim. Já tem uma ali, ó. Meu atual já me traiu? Olha, essa pergunta eu poderia até tirar para ti, ô Vitória, mas eu acho uma pergunta um pouco indelicada para eu tirar numa live, tá? E assim, é uma pergunta muito direta e é uma pergunta de sim ou não. Eu posso até tirar para ti num teste aqui de sim ou não, que seria a primeira tiragem que a gente fez, ó. Vamos ver só para você ter uma ideia o que o baralho vai te responder. Vitória Souza, meu atual já me traiu? Vamos lá. Optcha Cigano Oriô. Vitória Souza quer saber se o namorado atual dela já traiu ela alguma vez. Optcha Oriô.
Como é uma pergunta direta, vamos fazer usar a primeira técnica de uma carta só, né? Para responder direto para ti. E a pergunta que responde aqui é a pergunta que sim, infelizmente ele já te traiu, tá? O cavaleiro ele responde sim, tá? Então assim, possivelmente, tá? Não é que eu vou confirmar para ti que ele tenha traído. Para confirmar eu teria que fazer mais jogadas, né? Saber mais da história de vocês para poder confirmar com certeza. Mas tudo indica que possivelmente sim, ele já te traiu, tá? Mas não vai brigar com ele, tá? Primeiro a gente tem que fazer uma consulta completa para a gente saber mais da vida de vocês, tá? É só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá. Então vamos para a última jogada. É a jogada de passado, presente e futuro, né? Façam mais uma pergunta aí para mim, outra pessoa, ou a mesma pessoa que já perguntou. Se quiser fazer mais uma pergunta fictícia aí para a gente poder utilizar. Essa pergunta eu gostaria que fosse assim, uma pergunta relacionada a trabalho, ou relacionada a uma viagem, ou relacionada a uma mudança, né? Para a gente ver realmente, né? Ou alguma coisa que aconteceu, né? Dentro de um trabalho de vocês que vocês queiram saber se ainda vai continuar acontecendo ou se não vai continuar acontecendo, coisas desse tipo assim, tá, pessoal? Para a gente poder usar essa técnica das 3 cartas, né? Do passado, presente e futuro, tá? Opcha Ciganorio. Podem mandar aí, qualquer uma de vocês aí, pode mandar uma pergunta para a gente poder tirar as cartas aqui. Opcha Ciganorio. Opcha. E você, Vitória, se você quiser depois falar comigo depois da live pelo WhatsApp, fala comigo, a gente agenda uma consulta para a gente ver melhor essa situação tua aí, que eu aconselho fazer uma consulta completa, tá? Para a gente entender melhor, eu te conhecer melhor sobre o seu namorado e a gente poder avaliar melhor a sua situação aí para poder realmente tirar uma carta mais certa para você, tá? E ver realmente essa tua pergunta se foi ocorrido isso ou não, com certeza, né? Mais certeza do que agora como eu tirei aqui, né? Tá bom? Quero mudar de estado ano que vem aí. Ano que vem. Vai dar certo? Tá, vamos ver aqui. Tá. Então vamos lá. Quero mudar de estado ano que vem. Vai dar certo? A Leni tá fazendo essa pergunta pra gente usar aqui. Vamos lá. Opcha Ciganorio. Se a Leni vai mudar de estado ano que vem, né? Então assim, essa seria uma pergunta mais para sim ou não, tá, Leni? Mas dá para usar também no passado, presente e futuro, tá? Ó, tá voando as cartas aqui. Vamos ver aqui. Dá para usar? Dá para usar. Vamos ver. Vamos supor que você, por algum motivo, lá no passado, você já iria ter mudado e não mudou. Vamos ver agora como que vai ficar, né? Então, ó, outra coisa, eu posso abrir as cartas assim também, tá? Posso abrir um leque na mesa e aí quando eu tô com o consulente à minha frente, ele próprio pode puxar as cartas, tá? Que eu gosto que o consulente ponha a mão no baralho, né? Eu gosto que as pessoas, quando estão perto de mim, coloquem a mão no baralho e puxem as cartas. Então vocês podem puxar as cartas e eu vou só organizando, né? Então assim, ó. Passado. Aí vamos supor que você tire essa carta para presente e vamos supor que você pegue essa carta para futuro. Tá? Então vamos lá. Coloquei na mesa aqui, só deixa eu arrumar melhor para vocês enxergarem. Aqui, ó, as 3 cartas, né? Então, da minha esquerda, né, da direita de vocês para a esquerda de vocês, passado, presente e futuro, tá? Então vamos lá, no passado, vamos supor que você já lá no passado queria mudar, já queria ter mudado, ou veio de outro estado e quer voltar, vamos ver. No teu passado, o que ocorreu? Você trabalhou muito, né? Você fez muita questão de estar no estado, de estar trabalhando para conseguir essa mudança, né? Já vem trabalhando essa ideia, já vem trabalhando esse acontecimento, né? E é o 8 de Pentáculos que saiu, tá? Só para vocês saberem a carta que saiu. E ela diz isso, ela diz o trabalho árduo, né? A vontade de você querer mudar lá desde o passado, né? Você querer talvez ou voltar para o teu estado natural ou mudar mesmo de estado para uma nova vida, vamos falar assim, né? Isso é a vontade do passado teu já, né?
o teu presente, né? O que, que você está fazendo agora para isso, que isso aconteça, vamos falar assim, né? Você está fazendo como o rei de espadas, né? O rei de espadas, ele tem o pensamento rápido, ele tem agilidade, então ele traz para ti o quê? Ele traz a certeza de que você está fazendo alguma coisa para que isso ocorra realmente, né? Você está agindo, você está tomando decisões, você está querendo materializar isso, né? Sua vontade é mudar, então você está fazendo tudo para que isso aconteça, tá? Isso no teu presente. E o futuro? Aí vem a resposta mesmo, né? Se você tem as condições de mudar ou não. Então no futuro vem aqui o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que, se fosse responder sim ou não, ela responderia não, tá? Mas como você vem trabalhando a situação já desde lá do teu passado, talvez você precise melhorar esse trabalho, precise, o Rei de Espadas ele pede que você também talvez tenha ajuda de uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais sábia, né? Alguém que possa te ajudar nessa situação de mudança, né? Sábia que eu digo assim, né? Que tenha conhecimentos mais, assim, talvez do que você, às vezes no estado que você queira morar, ou às vezes na situação que você queira fazer para mudar, talvez você não tenha tanta firmeza ainda, não está tão decidida como fazer, o que fazer para acontecer. Então você pode ter a ajuda de uma pessoa mais velha, né? Um homem mais velho para estar te ajudando, né? Um homem que tem um pensamento rápido, uma agilidade rápida para conseguir as coisas, né? E para saber das coisas, né? E a materializar essa tua vontade. E o 4 de espadas diz assim, com calma, né? Com trégua, com um pouquinho de paciência, você pode até conseguir, mas você vai ter que colocar as coisas ainda muito no lugar, né? A tua vontade vai ter que, vamos falar assim, a tua vontade vai ter que dar um pouco mais de lugar para a tua razão, né? A tua emoção um pouco mais para a tua razão vai ter que dar o lugar. Porque na emoção você já queria talvez estar mudando para lá amanhã, né? Ou já ter mudado. Mas a tua razão ainda pede para você dar uma pensada, ver se realmente é isso que é para você fazer, né? Então, seria mais ou menos essa leitura de passado, presente e futuro, tá? Na questão dessa pergunta aí. Certo, pessoal? Então, assim, as 3 jogadas que vocês aprenderam hoje aqui, né? Nessa live. Jogada de uma carta que a gente utiliza para conselhos e orientações. E sim, perguntas de sim ou não, né? Perguntas diretas de sim ou não. A segunda jogada que vocês aprenderam, a jogada da cruz, né? Que ali vai trazer uma situação, a situação atual como ela está, o que interfere dela continuar como ela está, ou o que interfere dela mudar, né? Seja uma pessoa interferindo ou algo no meio interferindo, né? O que você precisa fazer para mudar aquela situação ou não, né? E obrigado você, Leni, pela pergunta. Me ajudou bastante aqui para ensinar vocês aqui. E aí, assim, o favorecimento, né, que é o que você tem que tomar de decisão, o que você tem que fazer para que aquela situação mude ou para que aquela situação permaneça, né, de acordo com o que você queira. E a última carta da cruz é a carta do resultado final, né? Eu chamo de resultado final, o que poderá acontecer, né? Ou pode se chamar de conselho também. Pode ser, a última carta pode ser um conselho do baralho para ti. Né? Na jogada toda, você vai lá, vira a última carta, é o conselho final, né? Do que você tem ou não de fazer. E a última jogada que a gente aprendeu, que foi a jogada das 3 cartas, né? Passado, presente e futuro. Ou você pode utilizar, muitos usam situação atual, situação futura. Aliás, situação atual, situação passada, situação futura, né? Ou situação passada, situação atual, situação futura, sobre qualquer assunto, né? Uns põem a primeira carta como a pergunta principal, usam a primeira carta, falam um pouco dela. A segunda carta como um conselho negativo, vamos falar assim, um contra daquela situação. E a terceira carta, uma coisa a favor daquela situação, né? Então, assim, há vários tipos de tiragem, tá, pessoal? E cada consulente, cada tarólogo, taróloga, tem a sua própria tiragem que mais gosta, vamos falar assim, né? Tem aquelas tiragens que são mais usadas por eles, tem aquelas tiragens que eles mais gostam de fazer, tem as tiragens que a gente prefere fazer para certas perguntas, tem as tiragens que a gente prefere fazer para outras perguntas. Então, assim, varia muito, tá, pessoal? E, assim, funcionalidade
E quantidade de jogadas são muitas, tá? Muitas, muitas, muitas. Fora a que a gente mesmo acaba inventando, acaba estudando e vendo que dá para fazer, né? Modificando talvez uma que já exista para o nosso jeito de fazer, ou até mesmo inventando uma nova jogada, tá? Então, assim, é infinito as possibilidades de jogadas que a gente pode estar usando. Claro, tem sempre as básicas, né? Dentro daquelas básicas a gente acaba evoluindo em novas jogadas, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da live de hoje. Hoje foi uma live mais dinâmica, assim, só para vocês entenderem melhor como funciona a coisa, né? E como não é adivinhação, como não uma coisa jogada ao vento, assim, o que a gente faz, né? É sim uma coisa bem estudada, então por isso que eu falo que tem que estudar muito para você jogar para outras pessoas e para si mesmo, né? Porque você não vai querer se enganar também. Então, assim, você tem que estudar, né? Você tem que estudar as jogadas, tem que estudar as possibilidades, tem que estudar as cartas, né? Para você conhecer as cartas de cor, o que elas significam naquela jogada. Porque às vezes uma carta, por exemplo, o 4 de espadas, na jogada de saúde, ela representa uma coisa negativa. Mas, por exemplo, numa jogada de relacionamento, ela pode representar uma questão positiva, né? Ou um meio termo ali. Então, assim, você tem que saber muito essas variações, conhecer muito o teu deck, conhecer muito o teu tarô, teu baralho cigano, né? Para você saber interpretar na hora que virar ali a carta no jogo, né? E a energia do consulente, da consulente que está à nossa frente, seja através do celular ou presencial, é muito importante, tá? Porque às vezes a pessoa vem jogar com a gente e ela não acredita, ela não tem fé, ela faz uma pergunta na brincadeira, tipo, para ela tá só testando você, né? E às vezes realmente não dá certo, né? Realmente não funciona as jogadas. Por quê? Porque a energia do consulente, né, da consulente, não está focada aqui. Está focada em qualquer outro lugar ou está focada na brincadeira. E aí realmente não vai funcionar. Por isso que eu falo, tarô, baralho cigano, oráculo, é coisa séria para gente séria, né? Tanto o tarólogo que trabalha, quanto o consulente que vai se consultar. É coisa séria para gente séria, né? Brincadeira tem hora e tem lugar. Aqui não se brinca, tá? Porque às vezes uma coisa séria pode sair ou deixar de sair um aviso, deixar de sair uma orientação para você e depois lá na frente você lembra, poxa, aconteceu isso e eu tive essa orientação há um ano atrás quando eu fui no tarólogo lá, o Igor lá do Dom Cigano falou para mim que isso ia acontecer, que provavelmente minha vida ia se tornar isso e eu não dei muita bola porque eu fiquei brincando, né? E hoje está acontecendo exatamente ou muito próximo daquilo que ele falou há um ano atrás. E aí a pessoa para, poxa, se eu tivesse escutado ele naquela vez, eu não estaria vivendo isso hoje, ou eu não estaria dessa forma hoje, né? Poderia estar melhor, ou poderia ter modificado totalmente a minha vida, e não modifiquei porque não dei ouvidos ao que ele falou, fui brincando, ou não acreditava naquilo que faz, e parece brincadeira minha, mas tem muita gente que vai tirar carta, paga para tirar carta e não confia naquilo que faz, naquilo que está fazendo. Daí depois lá na frente acontece alguma coisa que foi tirado aqui, a pessoa olha e fala, poxa, ó, lembra aquilo que você falou? Lembro. Aconteceu. Eu falei, então. E você não deu valor àquela época lá, e hoje você podia estar bem, né? Você podia estar bem melhor, você podia estar resolvido na tua vida, você podia ter tomado um outro rumo na tua vida desde aquela época e poderia ter acontecido isso antes com você para melhorar a tua vida. Só foi acontecer agora, aos trancos e barrancos, só que não foi da forma que foi falado, né? Então assim, levem a sério, tá, pessoal? Não gaste o dinheiro de vocês à toa, tá? Porque isso aqui é dinheiro, né? Custa dinheiro para tirar, porque isso aqui custa dinheiro para a gente fazer, né? Então eu tenho que comprar os decks, custa dinheiro. Eu tenho que comprar as pedras, custa dinheiro. Eu tenho que comprar um incenso, custa dinheiro. Eu tenho que fazer cursos, me aprimorar, custa dinheiro, né? Então assim, nada de graça, por isso que a gente cobra, tá, pessoal? E que nem o cigano fala, né? O meu cigano fala, o dom das cartas só tem aquela pessoa que leva os oráculos a sério. Aquela pessoa que realmente tem o dom para fazer a coisa acontecer, né? Porque senão a gente não dava o dom para essa pessoa e a gente não ensinava essa pessoa a tirar as cartas para outras pessoas, né? Porque isso aqui é uma coisa séria que pode influenciar num relacionamento, pode influenciar numa questão de saúde,
pode influenciar até em questões de suicídio e assassinato, tá, pessoal? Infelizmente, acontece muito, né? De pessoas ir no oraculista, ver alguma coisa, uma pessoa que não é séria no que faz, não tem o conhecimento do que faz, fala um monte de besteira pro consulente, e o consulente sai de lá e se joga na frente de um caminhão, né? Ou se joga na frente debaixo de uma ponte, né? Ou chega em casa, mata a mulher, mata o marido, né? Então, pessoal, isso aqui é coisa séria, tá? E procure gente séria para vocês se consultarem quando for, tá bom? Vou ficando por aqui. Quem está chegando agora, peço a gentileza que daqui 5 minutos assista o vídeo lá pelo canal do YouTube, Dom Cigano. É uma live bem importante porque foi uma live de explicação das tiragens de tarô, de baralho cigano, de algumas tiragens que a gente usa, de como é usado, de como é feito, respondendo algumas perguntas que vocês mesmos fizeram, tá? Então seria interessante o pessoal assistir mesmo gravado, tá? Para poder entender e se conhecer melhor e conhecer melhor o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Principalmente o meu trabalho, que é assim que eu trabalho. Tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite. Até então, segunda-feira, às 10 horas, na nossa live semanal da Tarô Responde e Carta da Semana. Beleza? Fiquem com o Pai Oxalá. Um ótimo final de semana para vocês. Qualquer coisa, estamos aí para fazer a consulta para vocês, tá bom? Só entrar em contato pelo WhatsApp. E novidades o mês que vem por aí, tá bom? Não vou falar agora, mas mês que vem vai chegar algumas novidades aí para agitar aí o meio do baralho cigano e do tarô aqui com a gente, tá bom? E para ajudar vocês a conseguirem também ter uma orientação melhor na vida. Beleza? Obrigado, boa noite e um abraço.